Muito bom dia a todos, é um gosto estar aqui convosco. Quero falar-vos de um tema muito importante, central na nossa fé, sobre o qual já falámos bastante, algo que é o acontecimento mais importante das nossas vidas. Não é o casamento, não é o nascimento de um filho, não é também, acaba por resultar nisso o dia em que aceitamos a salvação que Deus nos oferece por meio do Senhor Jesus Cristo, mas é assim o que torna tudo isso possível. Sei que vem com 3 semanas de antecedência, mas é sempre um dia bom para falar sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, e é o que faz a diferença para todas as outras crenças, religiosas ou não. É que nós não temos um túmulo para visitar o nosso mentor. Não há um túmulo onde possamos visitar o seu corpo. O nosso Salvador ressuscitou. E eu quero cantar uma música. Infelizmente não há aqui guitarra, eu só me lembrei disto ontem, de cantar esta música. E vamos cantá-la. E sei que vai parecer muito estranho, mas eu vou sentar-me ao piano, está bem? Não se assustem. Eu acho que depois de me verem tocar ao piano vão apreciar mais a minha pregação. Eu só vou tocar os acordes. que é a única coisa que eu sei fazer. E vamos cantar. Muitos sabem a música. Se alguém souber tocá-la no piano, melhor. Mas conhece o Dois Amigos Vão a Caminho de Emaús? Não conheço. Bem me queria parecer. É uma música de autoria de um amigo de juventude do Duarte, do José António, do Armando, de nome Vítor, que infelizmente desviou-se, um jogo desigual levou a desviar-se da fé, mas enquanto estava com aquele primeiro amor, fez esta música, que muitos de nós sabem esta música. Eu vou pôr ali a letra e vamos ver como é que corre. Eu queria muito cantar esta música convosco. Dois amigos vão a caminho de Emaús, com água no coração, falam de Jesus. Um homem se aproxima, os 3 falam da cruz. O homem que com eles seguia, quem é? É Jesus, crucificado, Jesus ressuscitou. Jesus crucificado, Jesus ressuscitou. Chegando eles à aldeia, Jesus faz menção de continuar, mas eles lhe dão a ideia de juntos ali ficar. Jesus ficou com eles, sem estes terem ideia que perante eles estava o Cristo da Galileia. Jesus crucificado, Jesus ressuscitou. Jesus crucificado, Jesus ressuscitou. Estando eles à mesa, partilhando a refeição,
Jesus com presteza abençoa e parte o pão. Jesus ficou com eles, sem estes terem ideia que perante eles estava o Cristo da Galileia. Jesus, Jesus, Jesus crucificado, Jesus, Jesus ressuscitou. Jesus, Jesus, Jesus crucificado, Jesus, Jesus ressuscitou. Jesus, Jesus, Jesus crucificado, Jesus ressuscitou. Jesus, Jesus, Jesus crucificado, Jesus, Jesus ressuscitou. Graças a Deus. Enquanto alguns apenas têm o Cristo crucificado e até andam com Ele ao peito e nas suas casas, nós adoramos um Jesus, um Senhor Jesus Cristo que ressuscitou. E graças a Deus por isso, porque é isso que nos dá razão de viver. E eu quero falar-vos de 7 pontos que atestam para este facto decisivo nas nossas vidas. Matusalém, estás à vontade, o teu lugar está seguro. 1 Coríntios 15, nós lemos 2 passagens muito importantes. Vamos só ler estas 2. Primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E mais à frente, é o capítulo todo em que Paulo fala termina com onde está a morte, o teu aguilhão, onde está o inferno, a tua vitória. Mas ele também diz isto, ali pelo meio. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. É isto. Se esta realidade não nos traz alegria, não nos faz ter outra visão do mundo, outra visão de tudo, então não sei o que é que pode fazer. Sem este facto, sem a certeza da ressurreição, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ele diz isso. Se Cristo não ressuscitou, somos os mais miseráveis de todos os homens. Este é um acontecimento central na nossa fé. Está no centro do Evangelho. O Evangelho é real, o Evangelho da graça de Deus, o plano de Deus para salvar o homem só é real, só é viável se Cristo ressuscitou. Porque se Cristo não ressuscitou, não estamos aqui a fazer nada. Mais vale fecharmos as portas, irmos para casa, porque tudo cai, tudo se desmorona. Mas é uma das verdades mais bem fundamentadas de toda a humanidade. É a verdade mais central. Mas mesmo do ponto de vista histórico, atrever-me a dizer que é mais certo, está mais bem documentado historicamente que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou do que Júlio César viveu. Posso dizer com toda a certeza. Dá sentido à sua morte. Porque se ele não ressuscitou, a sua morte é uma tragédia. Infelizmente alguns, de cima de um púlpito, pregam um Cristo que até dá pena ele ter morrido. Que pena, ele fez coisas tão boas, que pena ele ter morrido tão jovem. Imagina se ele tivesse vivido mais anos, o quanto bem ele teria feito. Mas nós sabemos que a sua vida faz sentido porque ele veio para morrer e veio para ressuscitar. E este é um aspecto distinto de todas as outras crenças, religiosas ou não. Temos aqui uma imagem de várias sepulturas. Não conseguem ver alguns dos nomes, mas tem Confúcio, Maomé, Buda, o Joseph Smith dos Mormons, também das Testemunhas de Jeová, Margaret Sanger, que alguns conhecerão como a fundadora da Planned Parenthood, uma fundadora da indústria do aborto, e outros líderes religiosos que
todos eles têm uma coisa em comum. Todos eles têm uma sepultura onde se pode ir visitar. Mas a do Senhor Jesus Cristo está vazia. E isto diferencia de todos os outros. E dá-nos a esperança de ressuscitarmos também. Porque é com base nesta certeza de que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Ele é as primícias dos que dormem. Ele foi o primeiro a ressuscitar. E quando eu digo primeiro a ressuscitar, para não morrer. Porque antes dele houve vários. Pelo menos ele ressuscitou 3 pessoas. Houve vários que ressuscitaram também quando da sua morte. No Velho Testamento tinha havido alguns, com Eliseu, 2 com Eliseu e 1 com Elias, porque Eliseu pediu o espírito dobrado de Elias, então Elias tinha ressuscitado uma pessoa, Eliseu 2, mas a primeira pessoa a ressuscitar e não morrer foi o Senhor Jesus Cristo. Então vamos ver aqui 7 pontos, vou tentar ser breve em cada um deles, que atestam para esta realidade. Primeira coisa, ele estava morto. Alguns que dizem, ele só desmaiou. Mas vamos ver como isso não faz sentido absolutamente nenhum. Alguns, lá está, para pôr em causa a sua ressurreição, dizem que ele não estava morto. Diz a palavra de Deus que ele rendeu o espírito, deu um grande brado e gritou, Pai, nas tuas mãos entregue o meu espírito, e noutra passagem diz que rendeu o espírito, ou entregou o espírito. O véu do templo rasgou-se, mostrando que o derradeiro sacrifício foi aceito. Quando os soldados chegaram à sua beira para partir as pernas, qual era para ter as pernas? Era apressar a morte, porque enquanto que o condenado conseguia fincar os seus pés, mesmo com muita dor, porque os seus pés estavam a ser atravessados por pregos enormes, eles conseguiam pelo menos respirar, mas partindo as pernas já não tinham sustento e acabam por morrer mais rápido, porque vinha aí o sábado e eles não queriam antecipar a coisa. Mas para cumprimento da profecia, as suas pernas não foram quebradas porque ele já estava morto. E um soldado furou o seu lado com uma lança e saiu água e sangue. Um centurião, alguém muito experimentado, se havia pessoa que estava experimentada em ver morte, era um centurião romano. Guerras em vários lugares, certamente atestou a sua morte. Quando José de Arimateia foi pedir o corpo do Senhor Jesus Cristo, ele pediu ao centurião, vê lá se ele está mesmo morto. E o centurião disse, sim, está morto. José e Nicodemos sepultaram-no, puseram-lhe aquelas substâncias todas, e durante todo aquele tempo não viram um Jesus que respirasse ou que desse quaisquer sinais de vida. Há até aquele quadro, apesar de não estar necessariamente na Bíblia, o Pietà de Maria, mãe do Senhor, a chorar a sua morte, certamente também terá presenciado e estado ali até o tempo do seu sepultamento. E nenhum deles viu quaisquer sinais de vida. Os religiosos criam na sua morte, porque eles diziam em Mateus 27, 63, quando falaram com Pilatos, dizia assim, versículo 62, e no dia seguinte, que é o dia da preparação, depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e dos fariseus em casa de Pilatos, dizendo, Senhor, lembramos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Ou seja, falavam dele como vivendo no passado. Temos diferentes confirmações. O próprio Senhor Jesus Cristo, sinais, como rasgar o véu do templo, os soldados, por 2 vezes, o centurião, os discípulos, José de Arimateia e Nicodemos, e os próprios religiosos acreditavam que ele estava morto. Segundo, o lugar de sepultamento estava vazio, o túmulo vazio. O túmulo foi selado e guardado. Houve um terremoto e uma pedra removida. As mulheres vieram ao túmulo e encontraram o túmulo vazio. E reparem, é algo muito curioso. Se naquele tempo se queria dar credibilidade a uma história, não era com o testemunho de uma mulher. Naquele tempo, o testemunho de uma mulher não valia tanto. Claro que alguns dizem, qual é a explicação que alguns dão, de uma forma um bocadinho maldosa,
que o Senhor apareceu às mulheres para quê? Para que a mensagem espalhasse mais depressa. É uma brincadeira apenas. Mas naquele tempo o testemunho tinha menos valor. Muito menos valor. E ainda assim, a Bíblia está cheia de coisas destas. Usa as coisas mais improváveis para afirmar algo. Ou seja, não há aqui invenções. Se a Bíblia fosse escrita só para mostrar o lado bom, diziam que foi não sei quem do grande prestígio, que foi ali, que viu o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Não, foi mulheres. Vimos que anjos anunciaram a ressurreição, quando as mulheres chegaram ao sepulcro. João e Pedro, depois de saberem, também correram até ao sepulcro. E Pedro chegou primeiro, João chegou primeiro e Pedro entrou primeiro. Os guardas confirmaram o túmulo vazio, porque depois os guardas dizem, em Mateus 28, que vieram de noite. Versículo 11 do capítulo 28 de Mateus. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido, e congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. Ou seja, inventaram esta história e essa história subsistiu até aos dias em que os evangelhos foram escritos. Mas alguém disse: a proclamação da ressurreição não teria aguentado em Jerusalém um único dia, nem por uma hora, se o túmulo não estivesse realmente vazio e isso não fosse reconhecido por todos. Porque nós vamos ver isso daqui um pouquinho. Os discípulos andaram a pregar e a anunciar o Cristo ressuscitado. É neste que vos anunciamos o perdão dos pecados. E vós que matastes o Cristo, mas Deus o ressuscitou. E em todas estas pregações públicas havia uma coisa muito simples que podiam ter feito. Era mostrar o corpo do Senhor Jesus Cristo. Ora, está aqui o corpo. Pode alguém dizer: mas foram os discípulos que o esconderam todo aquele tempo. Já vamos ver como isso não faz sentido absolutamente nenhum. Encontros com Cristo, ou seja, as aparições do Senhor Jesus Cristo. Acho que já conseguem ver o que é que até ali está assim um bocadinho mais clarinho, mas pus estas letras, estas frases, que é para depois bater certo na afirmação fundamental de que Ele vive. Ele vive. Encontros com Cristo. Maria Madalena, que não o reconheceu inicialmente, mas depois, quando Ele falou, disse Maria, ela reconheceu que era o Rabi, que era o Senhor Jesus Cristo. Várias mulheres, ao regressarem do túmulo, também lhes apareceu. 2 discípulos a caminho de Emaús, como acabámos de cantar. Simão Pedro, porque depois diz mais à frente que também apareceu a Cefas. 10 discípulos reunidos no cenáculo, estavam escondidos, estavam com medo. E 10, faltava quem? Os mais jovens, quem é que faltava? O Tomé, exatamente, faltava o Tomé. Não está cá o Armando, mas está o irmão Arujo, já respondeu. E depois, mais tarde, apareceu aos 11. Já estava Tomé, e Tomé duvidou inicialmente. Depois apareceu a 7 discípulos no Mar da Galileia. Tantas aparições. Depois fui ver, e realmente são muitas. Ainda vamos a meio. E não incluo aqui Paulo, que apareceu como abortivo. Eu estou a dizer as aparições em corpo, antes de subir aos céus. 11 discípulos no Monte da Galileia, quando dá a chamada Grande Comissão. Depois apareceu também a 500 irmãos, de uma só vez. Apareceu a Tiago, eu creio que é irmão do Senhor. Tiago que não terá acompanhado o ministério do Senhor Jesus Cristo, mas depois de ter aparecido, ter-se-á converteu-se, penso que terá sido nessa altura, e depois apareceu várias vezes, pelo espaço de 40 dias. E em Atos, já no livro de Atos, vemos o Senhor a ascender aos céus, e antes disso apareceu e falou com os discípulos uma vez mais. Terão sido alucinações?
alucinações coletivas, variadas, e durante largas semanas, durante 40 dias. E Paulo fala em 1 Coríntios 15 que ele apareceu a vários irmãos, dos quais alguns ainda vivem. Ou seja, não é aquele tipo de história, olha, há muito tempo. No momento em que Paulo escreveu aquela carta aos Coríntios, ainda havia muita gente que podia atestar a veracidade daquilo. Muitas histórias que se contam e que são tidas como verdadeiras são escritas muito, muito tempo depois. E ele diz que disse. É tradição oral. Aqui foi escrito. Isto é quase, naquele tempo, é quase como notícias da véspera. É algo muito atual. Depois temos a versão das autoridades, a reação das autoridades. As autoridades como é que reagiram? Primeiro, selaram e guardaram o túmulo. Parece que acreditavam mais na ressurreição do que até alguns dos discípulos. De facto, selaram e guardaram. Os guardas ficaram assombrados e como mortos quando se deu aquele terremoto. Depois vemos, já falámos sobre isto, os religiosos subornaram os guardas para inventarem aquela história de que tinham roubado o corpo do Senhor Jesus Cristo. Temos então a mentira do corpo roubado e vimos a reação de ameaçar constantemente contra a pregação deste Cristo ressuscitado. Uma reação muito, muito interessante foi de Gamaliel. Gamaliel, que foi aquele homem, aquele fariseu de quem Paulo aprendeu, ele a dada altura diz assim, em Atos 5, podemos ir a Atos 5, depois de eles ameaçarem os apóstolos, por causa de eles andarem a pregar a Cristo, nós lemos assim, a partir do versículo 28, Atos 5, 28. Não vos admoestámos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome e eis que encheste Jerusalém desta vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, o qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus com sua destra o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunha acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberavam matá-los. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes, varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se juntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto. E todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois destes levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Agora digo-vos, dai de mão estes homens, e deixai-os, porque se este conselho, ou esta obra, é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça seres também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele. E chamando os apóstolos e tendo-os aceitado, mandaram que não falassem do nome de Jesus e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Tremendo estas palavras finais. E é curioso este aconselho de Gamaliel. Gamaliel percebeu que não valia a pena estar a lutar contra a obra de Deus. Ele diz mesmo, se é de Deus não podereis desfazê-la. E de facto, a prova está, nós aqui estamos hoje, quase 2000 anos depois destes acontecimentos. 1990 anos aproximadamente. Aqui está a Igreja a defender esta verdade fundamental da palavra de Deus. Eu estava à procura de uma outra passagem, mas não estou a encontrar, que Paulo
há um centurião, penso eu, que lhe fala: não és tu um egípcio que também levou a alguns... Há um outro... ou seja, houve várias pessoas, um deles foi o Teudas, outro foi o Judas, que diziam ser alguma coisa e juntaram algumas pessoas, mas aquilo foi só de pouca dura. E há uma conversa de Paulo, que é quando ele vai ser... deixa eu ver se eu encontro aqui... é isso. Atos 22, 38. Não és porventura aquele egípcio que levou destes dias, que antes destes dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Ou seja, haviam pessoas que levavam após si alguns, porque havia este desejo de se libertarem do jugo dos opressores. O livro de Macabeus, por exemplo, fala-nos que não são inspirados, mas que estão na versão católica da Bíblia, que fala das lutas dos Macabeus e as pessoas de Israel que lutavam contra a opressão. Sempre houve esta tentativa de combater os opressores. E levavam para si alguns. E Gamaliel dizia: se é de Deus, vocês não têm hipótese. E de facto, o discípulo de Gamaliel tentou, Paulo tentou, mas acabou por se converter, acabou por... ia dizer cair do cavalo, a Bíblia não diz cair do cavalo, mas figuradamente caiu do cavalo e percebeu que de facto estava a lutar contra algo que não pode ser destruído. Um irmão nosso dizia: o facto dos inimigos de Jesus de que os inimigos de Jesus não puderam apresentar o seu corpo é uma evidência poderosa de que o túmulo estava realmente vazio. Esta é uma das minhas preferidas, a intrepidez dos discípulos. Vamos ver como é que eram os discípulos algum tempo antes. Os discípulos, quando o Senhor Jesus Cristo falava acerca da ressurreição, de morrer e ressuscitar, não percebiam nada. Pedro até disse: Senhor, de maneira nenhuma te vai acontecer isto. Não percebeu. Não aguentaram vigiar nem uma hora. Quando o Senhor foi ao jardim de Getsemane e pediu para ficarem ali com ele, a vigiar e orar, nem uma hora. Quando Jesus foi preso, todos fugiram. Pedro ainda foi atrás, mas depois, quando foi apertado, negou o Senhor 3 vezes. Esconderam-se com medo, porque quando o Senhor lhe aparece ressuscitado, eles estavam no cenáculo, com as portas fechadas, com medo dos judeus. Os discípulos a caminho de Emaús estavam desanimados, duvidavam. Como é que eles diziam? Como é que eles diziam? E nós esperávamos, 24, 21, e nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel, mas agora, sobre tudo isto, é já hoje o 3º dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos dizendo que ele vive. Eles duvidaram, mesmo perante relatos, duvidaram. Dois dos discípulos. Tomé duvidou da ressurreição e não percebeu o que viria a seguir. Antes do Senhor ascender aos céus, eles perguntaram: Senhor, restaurarás Israel neste tempo? Ou seja, eles não percebiam nada. E como é que se passa disto para isto? Homens destemidos, homens dispostos a ir até às últimas consequências. O que é que aconteceu? Eles viram Cristo ressuscitado. Será que 11 discípulos medrosos inventaram a ressurreição? 11 discípulos, sim, porque Judas enforcou-se. Mas 11 discípulos viveram todos uma mentira, não cedendo nenhum deles enquanto viveram. Alguns morreram cedo, como Tiago, morreu logo em Atos 13. Outros morreram, diz a tradição, de uma ou de outra maneira, podemos acreditar, apesar de não ser essencial. Diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Mateus foi alvejado por setas, e outros morreram de mortes
bastante dolorosas, tirando João, que terá morrido de morte natural. Mas todos eles aguentaram uma mentira este tempo todo. Há uma frase engraçada que é de Benjamin Franklin, que diz que 3 pessoas podem guardar um segredo, desde que 2 delas estejam mortas. E nós temos aqui em Portugal um segredo desses, que foi guardado por uma só pessoa, porque 2 delas já tinham morrido. Em relação às supostas aparições de há cerca de 100 anos, 2 dos pastorinhos morreram e uma guardou o segredo, mas foi um segredo que teve que ficar ali bem guardadinho. 3 pessoas conseguem guardar segredo. Agora, 11 pessoas vivas guardaram um segredo que sabem ser mentira. É altamente improvável. Conspirações podem funcionar se forem pequenas, nada de grande monta, durante pouco tempo, por poucas pessoas, e se houver algo a ganhar. Algo a ganhar. O que é que estes discípulos tinham a ganhar? Nada. Uma morte cruel, viver toda a vida a fugir por algo que sabiam ser mentira. Sobre o escândalo do Watergate, um dos envolvidos escreveu isto: ali estávamos nós, os 12 homens mais poderosos dos Estados Unidos. Todo o poder do governo estava ao nosso alcance, mas não conseguimos sustentar uma mentira nem por 3 semanas. E não era algo que deu depois origem à demissão do presidente Nixon, na altura, isto foi há mais de 50 anos, um escândalo muito grande, e estas pessoas não conseguiram aguentar uma mentira nem por 3 semanas. 12 homens, e não conseguiram. Uma mentira em que tinham muito a ganhar, em manter a mentira, mas mesmo assim não conseguiram. Eu tentei encontrar a frase original, mas não encontrei, portanto, pode ser minha, pode atribuir-me a mim, que eu não encontrei. É possível morrer por uma mentira em que se acredita, e muitos o fazem. Muitos morrem por uma mentira. Os bombistas, suicidas, acreditam numa mentira e morrem por essa mentira, mas eles pensam que é verdade e tornam-se mártires de uma causa falsa, não é? Mas morrer por uma mentira que se sabe ser mentira é algo altamente improvável. Quem é que morre por uma mentira? Eu sei que isto é mentira, mas eu vou morrer por esta mentira. Isso é loucura. Isso é loucura. Vamos imaginar que uma pessoa consegue manter-se fiel a uma mentira toda a vida, perante ameaças de morte, perante uma vida em que só tem a perder com isso, e mesmo assim mantém-se fiel àquela mentira. Vamos imaginar 1%. Eu acho que, se perguntar a 100 pessoas, estás disposta a morrer por uma mentira, a levar uma mentira até à cova, e tu só tens a perder em manter essa mentira? Vamos dizer 1%. Então, se forem 11 pessoas, aqueles que tiveram... O Lucas deve saber isto, acho eu. Apesar de ele não gostar muito de probabilidades, mas quem teve matemática no ensino secundário lembra-se das probabilidades. Se há um acontecimento, em princípio são independentes, não é? Os acontecimentos. Se uma pessoa, a probabilidade é 0,01, que é 1%, a probabilidade de 11 pessoas fazerem a mesma coisa é aquilo. Uma hipótese em, agora não sei dizer o nome, em 10 mil trilhões. Uma em 10 mil trilhões. Um seguido de 22 zeros. Nada menos, este mesmo que eu vos falei há bocadinho, nada menos do que ver o Cristo ressuscitado levaria aqueles homens a proclamar até ao último suspiro que Jesus está vivo. Dizia este mesmo homem que falou do escândalo do Watergate. Ele tem um livro sobre isto. Não vos vou mostrar, mas aconselho vivamente a verem este vídeo do Babylon Bee, que é um vídeo satírico, em que é imaginar os discípulos, depois do Senhor ter morrido, juntaram-se e criaram uma conspiração para inventarem que o Senhor Jesus Cristo tinha ressuscitado. E depois alguém pergunta, mas o que é que... E depois o que acontece? Morremos todos. E o que é que temos a ganhar? Nada. Mas vai ser a maior partida de sempre.
É ridículo, ridículo. Foi terem visto o Cristo ressuscitado que levou estes homens de cobardes, fugiram, que negaram, que não compreendiam as coisas, a ter uma visão perfeita dos planos de Deus. Depois temos a igreja começou. Aqui vamos falar principalmente da igreja, da chamada igreja primitiva, dos primeiros livros de Atos, mas vemos algo a surgir, que não pode ser na base de um salvador morto, de um líder morto. Porque muitas vezes o que acontece é, há uma ideia, há uma corrente, mas morre o líder, e aquilo vai por água abaixo. Vemos a deficiência do Espírito Santo, vemos os apóstolos a pregar com ousadia, ao contrário de antes, fugiam e escondiam-se. Vemos a igreja a crescer, vemos milagres, as línguas, eles conseguiam falar línguas e entender as línguas dos outros. Atenção, as línguas era para se perceberem uns aos outros, não era para fazer espetáculos. Olha, eu sei falar muitas línguas, nada disso. Havia uma utilidade nisto. Sinais, maravilhas. Pedro curou um coxo e depois também ressuscitou Dorcas. Houve muitas maravilhas. Havia unidade, comunhão e partilha. Havia crescimento mesmo no meio da perseguição. Vemos Estevão foi morto e os outros foram dispersos e levavam, por onde quer que fossem, levavam o Evangelho. E vemos um testemunho contínuo e a expansão, depois com a entrada em cena do apóstolo Paulo, com uma mensagem diferente, mas baseada na obra redentora do Senhor Jesus Cristo, na obra da sua morte e ressurreição. E podemos dizer que a ressurreição de Cristo não apenas transformou os discípulos, ela dá vida à igreja que testemunha, cresce e resiste no meio da adversidade. E por fim, a expectativa do regresso da segunda vinda de Cristo. Muitos confundem a vinda de Cristo para a igreja com a vinda de Cristo para reinar. Isso ficará para outra oportunidade. Mas o Senhor Jesus Cristo diz: todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. E aqui posso perguntar: fazes isto? Estás aqui para anunciar a coisa mais extraordinária, o facto mais decisivo da nossa fé? Estás aqui com a igreja para anunciar esperança na ressurreição e transformação. A nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo abatido. E em 1 Tessalonicenses fala-nos de que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, quando o Senhor voltar. E nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. É uma bem-aventurada esperança que leva a uma vida piedosa. A graça de Deus está manifestada, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que renunciando... Já soube este versículo de cor. Eu já o disse aqui na escola dominical, mas depois esqueço-me. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivemos neste presente século, sóbrio, justo e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Apenas um Salvador vivo pode causar este anseio, este desejo de que o Senhor vai voltar. Alguém dizia: vive como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã. Ou melhor, voltasse hoje. O nosso irmão Carlos Oliveira várias vezes diz, assim do nada: o Senhor pode voltar hoje. E quantas vezes passo dias, largos dias, semanas, sem me lembrar desta bem-aventurada esperança, que a base dela é: Ele vai voltar porque está vivo. Temos então aqui: Ele estava morto, o lugar de sepultamento estava vazio, os encontros com Cristo, a versão das autoridades que tudo fizeram para abafar esta verdade, mas que não conseguiram fornecer uma prova irrefutável de que o Senhor Jesus Cristo estava morto.
que era o seu corpo, a vitalidade da Igreja e a expectativa da vinda de Cristo. Tudo isto aponta para esta verdade fundamental da nossa fé, que Ele vive. Se Cristo não ressuscitou, nem vale a pena estar aqui, fechar as portas, ir para casa e fazer outras coisas mais interessantes do que cultuar um Cristo que está morto. Mas se Ele ressuscitou e as evidências são esmagadoras, ignorar o que Ele fez, ignorar tudo isto é loucura. Para tudo isto, o que é que vais fazer? O túmulo está vazio, Cristo vive e irá voltar. O que decidires em relação à sua morte e ressurreição irá determinar o teu futuro. Irá determinar se quando Ele voltar o vais ter como juiz ou como advogado. Aquele que intercede a teu favor ou aquele que te vai julgar para condenação. Portanto, o meu desejo para qualquer um é que aqueles que são do Senhor que apreciem a sua obra. E estejam aqui não só no dia 5, o Senhor disse no dia 5, mas claro que eu sei o que é que Ele quer dizer, para estarmos todos aqui juntos no dia 5, no domingo de Páscoa, mas todos os domingos, meia hora mais cedo. Ainda há bocado dizia o Senhor, nem uma hora pudestes velar comigo. Eu várias vezes digo, nem meia hora pudestes velar. Estar meia hora mais cedo no culto, para lembrar o acontecimento mais extraordinário das nossas vidas. Portanto, reconhece-o hoje, quem não o fez ainda, que o conheça hoje como Senhor e Salvador, reconhecendo o seu estado de pecador, reconhecendo a sua necessidade de se reconciliar com Deus, reconhecendo que é apenas por meio do Senhor Jesus Cristo que pode chegar a Deus. Crer neste Cristo que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para quê? Para a nossa justificação. Que o Senhor nos abençoe e um bom domingo para todos.